Então, pessoal, nós vamos dar continuidade falando a respeito de transformações físicas e químicas no nosso cotidiano. Apostila 2, capítulo 2, tá bom? Nós temos que pensar que tudo ao nosso entorno, ele passa por mudanças. E todas essas mudanças, elas são caracterizadas por transformações físicas e químicas, tá? Costuma dizer, né, que quando há uma combinação entre uma substância e outra, ela acaba formando um composto, né, ela acaba formando um produto, né, diferente. A gente pode caracterizar que houve uma reação química, né. Temos que fazer duas definições: transformação física e transformação química. Transformação química, aquela que há alteração da estrutura da matéria, e transformação física, aquela que não há alteração da estrutura da matéria, tá? Todo qualquer tipo de transformação física, ela é aquela que vem proveniente, ela modifica, né, a matéria, mas ela não altera a composição, tá? Se tivéssemos que citar um exemplo, nós poderíamos citar o quê? A quebra do galho de árvore, o aparecimento de uma rachadura numa rocha, em diferentes etapas do ciclo da água, tá? A formação de misturas e as mudanças dos estados físicos das matérias são caracterizadas por fenômenos físicos, tá? Esse capítulo ele acaba fazendo uma revisão, um paralelo do que nós já falamos, que foi a respeito das mudanças de estado físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Nós já fizemos essa abordagem. Nós já falamos com relação ao tipo às temperaturas, né? A temperatura em si e a pressão, que são duas condições existentes, né, e que tem a capacidade de fazer alteração. Vamos abordar e falarmos um pouquinho sobre a dilatação térmica, né? Nós temos que entender que nós vamos estar falando nada mais nada menos do que sólido, líquido e gasoso, né, dos gases em si, que eles podem se dilatar, eles podem ser aquecidos, tá? E de uma maneira geral, ao se dilatar, esses materiais, eles passam a ocupar mais espaço do que antes, né? E podem entrar em contato com os materiais próximos quando são pressionados, tá? Essa dilatação térmica, de uma maneira geral, nada mais é do que o aumento do volume, né, de um material a ser aquecido. Alguns materiais, eles até se dilatam mais do que os outros, mas quando são aquecidos, tá? A dilatação dos materiais, elas formam as pontes, né, as rodovias, as calçadas, mas poderia causar rachaduras nessas construções se não fossem mantidos espaços entre essas partes que compõem, tá? Então esse é um processo que é caracterizado. Nós também podemos citar, né, fazer um paralelo também com relação à fragmentação. A fragmentação, ela nada mais é do que a divisão de material em pedaços, né? Sendo que cada um dos pedaços ele tem a característica de conservar as mesmas características do material original. Uma garrafa de vidro, por exemplo, ela pode ficar em em cacos ao cair no chão, né? Porém, cada um desses pedaços mantém as mesmas propriedades que o vidro tinha antes da garrafa estar inteira, tá? Essa é uma das condições que a gente pode citar. A gente pode até citar como evidências de transformações químicas, né, como a formação de ferrugem, né, alteração em textura, na cor dos metais, tá, ao calor e a luz liberados por uma vela acesa, né, a alteração da cor, o aroma de muitas frutas ao amadurecer, o odor de um peixe em decomposição. Então, são características que podem evidenciar uma transformação de origem química, tá? Desde o momento de um preparo de um bolo, né, até os ingredientes os quais nós vamos utilizar para fazer a realização desse bolo, eles são compostos que vão nos favorecer a gerar sensações, a gerar estruturas que vão ser caracterizadas por serem uma transformação química em questão. É muito interessante para a gente poder citar quando é feito bolos, né? O padeiro faz o bolo, faz o pão, né? Ao adicionar o fermento biológico, a gente sabe que o fermento biológico em ação à massa, na verdade ele está pondo o fungo, né, em contato com o açúcar que ali é existente na massa.
E conforme a gente sabe que ali há a existência de micro-organismo que se alimenta desse açúcar. E ao ato dele se alimentar desse açúcar, ele acaba produzindo um álcool, né, e o gás carbônico. E é esse gás que é responsável, né, por fazer a massa crescer, ou seja, por fazer aumentar ela de volume, né? E ela pode deixar o pão, o bolo um pouco mais fofo em questão, tá? E essas reações químicas, elas são envolvidas no cozimento de alimentos, né? Elas ocorrem de maneira mais rápida, depende do nutriente, depende da temperatura, né? E o caso da formação da ferrugem, ela é uma característica que só o tempo pode dizer ali, né? Então a formação dela é o tempo que a gente pode caracterizar aí nessa reação. E na presença da água, o gás oxigênio presente no ar, ele reage com esse ferro, né? E ele forma uma nova substância. E ao longo do tempo, objetos de ferro, como portões, correntes e pregos e tudo mais, elas ficam enferrujadas. Então a ferrugem não é um processo desejado, pois ela diminui a durabilidade dos objetos em questão. Podemos até fazer um paralelo e citar quanto à relação, né, das próprias transformações químicas que acontecem dentro do nosso próprio metabolismo. São condições existenciais que acontecem diariamente, todos os dias, ingerindo alimento ou não ingerindo alimento, nós temos reações ocorrendo dentro do nosso próprio metabolismo. Isso é uma relação existencial, né, que existe mesmo, e ela existe desde o momento que nós nascemos até o momento que nós pararmos de existir enquanto seres animados em si, né? E que aí nós, não estando presente mais nesta terra, nossa carcaça, nossa pele, nosso tecido, nosso corpo, ele entra em estágios de decomposição, tá? Essa é uma característica que a gente pode citar, muito proveniente, tá? Interessante como funciona tudo na natureza, né? Toda alteração, transformação, ela ocorre desde o nosso corpo até mesmo com relação às frutas. Então as frutas, elas se alteram, elas amadurecem, e pelo ato de amadurecimento, pelos hormônios que elas apresentam dentro da sua própria característica, da sua própria essência, elas passam por uma transformação. Esse é um processo muito natural, né, quanto a esse amadurecimento, quanto a a essas evidências. Então é evidente classificar de que houve uma alteração, uma transformação química na sua essência, na sua estrutura e na sua composição, né? É muito claro isso. Então esse capítulo nosso, ele é um capítulo bem curtinho, né, que dentro dessas transformações físicas e químicas nas quais nós já abordamos, nas quais nós falamos, ela traz como resultado final a nossa percepção enquanto metabolismo, a nossa percepção e reflexão com relação a que tudo que está ao nosso redor, desde alimentos, né, que nós ingerimos, até alimentos que são produzidos, frutas, dentro do seu processo cíclico, dentro do seu processo de construção biológica, todo ou qualquer processo, ela sempre tem uma característica biológica como forma de atuação. E essa forma biológica, quanto à forma de atuação, é que vai determinar as características existenciais ou não, dentro do processo evolutivo, dentro do processo de construção. E a cada dia nós vamos verificando que há, como forma de existência, né, alterações de forma biológica, sintética ou não, né? E isso é uma gama, nos traz uma gama de percepções favoráveis ao processo evolutivo, tanto nosso quanto dos materiais aos quais nós podemos ou não vir a consumir de forma existencial. Tudo bem? Eu acho que é uma coisa muito prática, muito dinâmica essa matéria, e é resgatando vários conceitos os quais nós já aprendemos, tá? Que são a unificação de materiais, né? Alterações, né? Transformação física e química, e com relação à própria característica dos materiais, né? As transformações físicas, né? Sólido, líquido e gasoso, tá bom? Espero que todos tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, agora lá no chat, lá no Meet, no Zoom, a gente consegue fazer essa discussão, tá bom?
Abraço, pessoal.